alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula de História e hoje o tema da nossa aula são os povos africanos. Vamos lá fazer essa viagem até a África? Na aula de hoje, vamos fazer uma viagem para a África e conhecer um pouquinho dessa história. Vocês estão preparados? Vamos lá! Vamos falar um pouquinho sobre os antigos povos africanos. Muitos estudiosos acreditam que a espécie humana, conhecida como Homo sapiens, ela surgiu no continente africano cerca de 2.000 anos atrás. De lá para cá se espalhou pelos outros continentes por meio de várias ondas migratórias. Desde então, há registro de diversos povos que habitaram o continente africano ao longo da história. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade dos povos africanos. Há milhares de anos, a primeira região a ser povoada no continente africano foi a região sudeste, em uma área conhecida como Vale da Grande Fenda. Ali havia alimento, solo fértil, clima favorável para a ocupação humana por longos períodos. Ao longo do tempo, um dos povos que passaram a habitar essa região foram os San. Eles eram nômades. O que a gente sabe sobre nômades? O que eram os povos nômades? Aqueles que ficavam num lugar em determinado tempo, explorando aquele lugar, e depois eles iam explorar outros lugares, quando eles já haviam explorado tudo ali. Então eles eram nômades. Coletavam raízes, frutas, mel e também se alimentavam de insetos. Parece um pouco estranho para a gente, mas para eles essa alimentação era normal. Certo tempo depois, chegaram do nordeste da África povos chamados Khoi-Khoi que se estabeleceram em meio aos Sãs. Eles eram criadores de bois e ovelhas e praticavam a agricultura. Os Sãs e os Khoi-Khoi se deslocaram pelo continente africano, utilizando os recursos naturais, como praticando caça, pesca e os artesanatos. Eles foram para a África explorar. Um pouco antes de os europeus chegarem à África, muitos povos habitavam o continente, como os Bantus e os Iorubás. Os Bantus, eles formavam grupos de agricultores que viviam em aldeias e fabricavam utensílios de ferro, tá? Eles eram agricultores. Eles ocupavam terras desabitadas e também se misturavam aos povos que encontravam. Os Iorubás, eles dividiam-se em comunidades, formadas por várias aldeias. E cada aldeia tinha um chefe. Então, cada aldeia dos Iorubás, ele era administrada por um chefe, tá? Os chefes obedeciam ao rei de Ifé, também chamada de Oni. Era uma das principais cidades que tinham lá em Iorubás, ao lado de Oio e de Benin. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os povos africanos. Entre alguns, os povos africanos, a sua tradição era oral. Ela é verbalizada, falada e ainda é muito importante. Por meio dela, suas histórias, mitos e lendas eram passadas de geração para geração. Mas quem fazia essa troca oralmente? Eram os griots. Os griots, que é a palavra que significa contadores de história. Hoje, para a gente, o que a gente chama de contador de história, lá na África é chamado de griots, que eles ajudavam a preservar a memória e a identidade do seu povo. Então, ele reunia ali o povo e ele contava, a começar das crianças, histórias, mitos, lendas, coisas que passavam de geração para geração. Nossos avós, às vezes, não contam coisas que passaram ali da época dele, que foram passadas. Então, os griots passavam para as crianças tudo aquilo que conheciam, contavam histórias de origens verdadeiras deles, cultural, mitos ou lendas. Suas histórias explicavam a origem do mundo, os acontecimentos do cotidiano, os fenômenos da natureza e algumas narrativas, os homens, os animais,
As plantas e os minerais faziam parte de um universo único e interligado. Então, eles faziam questão de falar sobre, explicar como era o cotidiano, os fenômenos que aconteciam, né, e acontecem na natureza, trazer todo esse conhecimento para as crianças. Agora nós vamos entrar num assunto que ele é muito importante, que é o tráfico de pessoas escravizadas na África. Como aconteceu isso? Por que disso, né? Como nós já vimos, as pessoas, né, os europeus, eles pegavam os africanos e traziam, trocavam em busca de trabalho para os senhores brancos. Vamos entender um pouquinho melhor. Os europeus, em especial, portugueses, espanhóis e italianos, tinham relações antigas com o norte do continente africano, sobretudo na região no mar Mediterrâneo. Foi a partir das grandes navegações, como nós estudamos, navegando pelo Oceano Atlântico, que os europeus alcançaram a costa oeste do continente africano, por volta de 1400, e encontraram diferentes reinos. O que aconteceu? Cada um lá tinha um modo de vida, costumes, crenças e sua própria língua. Havia uma grande diversidade de povos e culturas, que no contato com os portugueses sofreram muitas influências. Então, quando os portugueses eles chegaram lá, eles perceberam que lá era uma cultura totalmente diferente deles, e essa cultura em si sofreu influência por esses portugueses. Antes dos europeus, alguns povos africanos escravizavam pessoas que não podiam pagar dívidas, cometiam crimes ou eram inimigas de guerra. Então, na própria África, eles já tinham como cultura a escravidão. Só que eles mesmos escravizavam aquelas pessoas que não tinham condições de pagar alguma dívida que havia se comprometido, ou que cometiam crimes, ou que eram contra as leis, causavam algum alvoroço, digamos assim. Essas pessoas, elas eram mantidas como escravas. Essa foi uma prática muito comum em diversas civilizações ao longo do tempo, inclusive entre os europeus. A escravidão, ela passou a ser explorada comercialmente no continente africano, a partir da relação com os europeus. Ou seja, quando a gente fala comercialmente, eles eram comercializados, eles eram vendidos, tá? Muitos escravos, eles passaram a ser vendidos e pessoas livres passaram a ser capturadas para serem escravizadas também. Não mais necessariamente aqueles que cometiam alguma fraude, alguma coisa, algum crime, mas sim as pessoas também passavam a ser capturadas e escravizadas. Os futuros escravizados eram vendidos aos traficantes de escravos, embarcados nos navios negreiros. A viagem até a América durava de 3 a 6 dias, em condições terríveis. Então, assim, os portugueses, eles pegavam esses escravos, né? Eles traziam eles ilegalmente para essa viagem, que durava muito tempo, 3 dias a 6 semanas, que é bastante tempo, em condições terríveis. Então, muitos desses escravos, eles já morriam nessas embarcações. Ou eles ficavam doentes e quando eles chegavam em determinados locais, eles já estavam em condições precárias, doentes e teriam que trabalhar escravizados. Agora, nós vamos fazer as atividades, tá bom? Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do livro de vocês, que fala sobre essa parte dos povos africanos, e vocês vão realizar as atividades das páginas do livro de vocês. Eu vou estar colocando também para vocês um videozinho adicional e eu espero que vocês vejam e realizem as atividades. Qualquer dúvida pode falar comigo. Um beijo e até a próxima aula.